Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a ver realmente a função exponencial, tá? Para que a gente usa a função exponencial? Ela é muito usada no dia a dia e principalmente em matemática financeira, quando a gente trabalha lá com juros, porcentagem, essa parte aí trabalha muito com expoente, então tá dentro da função exponencial. Trabalhamos também a questão de cultivo de bactérias, né, de fungos, essas coisas também. A gente trabalha muito com função exponencial. E hoje em dia nós estamos vivendo também o Covid, né? Covid-19. E esse crescimento, né? Ele fala essa curva que ele está fazendo aí de aumentar a casa, aumentar a morte, ela é calculada através de uma função exponencial. Então, um exemplo mais prático que nós estamos tendo hoje no dia a dia, né? Para vocês terem uma ideia, é com o Covid, tá? A função exponencial. A função exponencial, como o mesmo nome indica, expoente, né? Exponencial, ela é uma potência. Então, geralmente, ela está dessa maneira aqui. f de x, que é o y, é igual a elevado a x, ou seja, um número elevado ao expoente x. Esse x lá em cima pode ser 2x, 3x, 5x, x mais 10, x mais 20, tá? Mas tem que ter o x lá em cima. Então esse A aqui é a base da minha potência e ele é um coeficiente, é um número. Pode aparecer o x embaixo? Até pode, mas em casos que nós vamos ver mais pra frente aí, mas por enquanto não. O A vai ser só um número. E esse x vai ser o meu expoente, vai ser o que eu estou procurando. Agora, por que ela é chamada de função exponencial? Porque o que eu estou procurando, a minha incógnita, o meu x, vai estar lá no meu expoente. Já é? Esse Azinho aqui, esse coeficiente, jamais pode ser zero, tem que ser um número maior que zero. Por exemplo, 0,4, 0,3, 1,8, 2, 5, 10, 20, qualquer número que seja maior que zero, mas ele também não pode ser 1. Tá? O A também não pode ser 1, então pode ser um número maior que 1, qualquer número maior que 1. E pode ser os números entre 0 e 1. Sendo essas duas, tá tudo bem, é uma função exponencial. Agora nós vamos ver o porquê que eu não posso ter um A maior, por que eu tenho que ter um A maior que zero? Por que não pode ser uma base zero ou uma base negativa? Né? Quais são os números menores que zero? Base negativa. Por que eu não posso ter uma base negativa? Vamos ver? Por exemplo, se eu tiver assim, ó, menos 3 elevado a 1/2, por exemplo, né? É uma base negativa. Será que isso aqui é uma função exponencial? Esqueci de colocar o x aqui, me perdoe. Elevado a 1/2 de x. Por que isso aqui não existe? Sabe por que isso aqui não existe? Porque quando eu vou resolver um número elevado a uma fração, o que eu faço? Eu jogo dentro do radical, né? Expoente fracionário. Aí aqui vai ficar como? Radical, quem vai ficar dentro? O menos 3. O 1 tá em cima, o 1 tá no caso é o x aqui, beleza, então meu índice vai ser o x. Mas quem vai estar dentro, desculpa gente, tô trocando aqui a bola. Quem que é o índice? É o de baixo, então aqui é o 2, e o de cima, o expoente, é o x, tá? Então o de cima vai pra dentro, o de baixo vai pra fora. Aí eu pergunto pra vocês, existe raiz quadrada de um número negativo? Não. Então por isso que a minha base aqui não pode ser negativa, porque isso aqui não existe, tá, gente? Isso aqui não existe. Então, toda vez que eu tiver uma base e o meu expoente for fracionado, e aqui embaixo for um número par, por exemplo, 2, 4, 6, 8, não existe raízes de índice pares como solução. Por isso que a gente fala que o meu A não pode ser negativo. Ok? Então, a gente já põe essa restrição. O A não pode ser negativo. Porque haverá casos que eu não vou poder tirar de dentro da raiz, tá bom? E agora, por que será que o meu A também tem que ser maior que zero? Não pode ser zero. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 0 elevado a x. Esse x aqui, ele pode ser qualquer valor, não posso? Eu posso dizer que esse x aqui pode ser 0 elevado a 8. Quanto que é 0 elevado a 8? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 8 vezes. É 0, não é? Se eu tiver aqui 0 elevado a 100, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Então, quando a base for 0, não importa o meu expoente, não vai mudar. Sempre a resposta vai ser 0. Então, na verdade, ela não é uma função exponencial, ela é uma função constante.
tá? E uma função constante não é considerada uma função exponencial. Por quê? Porque o valor nunca vai variar. Não importa o x que eu coloque, o valor do y sempre será zero. Então, ela é chamada de uma função constante. Então, por isso que o meu a aqui não pode ser zero, ok? E por que o meu a não pode ser 1? Vamos ver? Só mais uma coisinha aqui do zero que eu não falei. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 0 elevado a menos 3. O que isso significa? Que eu tenho que inverter a minha base para resolver a minha potência, não é? Então, invertendo aqui, o 1 está aqui embaixo. Então, ficaria 1 sobre 0 elevado a 3, não é isso? Aí a gente já sabe, desde lá do 9º ano, que não existe fração com denominador zero. Então, isso aqui também não existe. Tá? Outro motivo pelo qual o meu a não pode ser zero. E esse aqui, ó, se eu tivesse 0 elevado a 0. A gente sempre diz que todo número elevado a zero é 1, não é isso? A única exceção vai ser na função exponencial. O 0 elevado a 0, ele é indefinido. Tá? Ele é indefinido. Ele não tem valor. Então, por isso também que a gente diz que o meu a não pode ser zero. Ok? Vamos agora por que ele não pode ser 1. A questão do 1 é a mesma coisa do zero. Se eu tiver aqui, ó, 1 elevado a x. Vamos supor que esse x seja 8. Quanto que é 1 elevado a 8? 1 vezes 1 vezes 1 é a mesma coisa do zero. Sempre vai dar 1, não é? Se eu tiver 1 elevado a 200. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, ela também é o quê? Constante. Não importa o valor que eu coloque no x, o meu y sempre será 1. Então, ele não pode ser 0a, ele não pode ser 1a, tá bom? Então, nunca se esqueça disso. E também não pode ser um número negativo. Se for 0, se for 1 ou se for um número negativo, não é função exponencial. No lugar do a. O x pode ser qualquer valor. O a é que não pode ter esses 3 tipos de valores, negativos, 1 e 0. Ok? Nós temos 2 tipos de função exponencial, a função crescente e a função decrescente. Quando esse meu a for um número maior que 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 200, ela é considerada uma função crescente, tá? Então, uma função crescente. Vamos pôr um exemplo, então? Vou colocar aqui que y é igual a 2 elevado a x. O meu a é 2, né? E a função é maior que 1a, então, função crescente. Um outro exemplo aqui, por exemplo, posso colocar f de x no lugar do y, tá, gente? Tanto faz. 54 elevado a 3x. O a é 54, o a é maior que 1, belezinha. Pode estar na forma fracionada, pode estar na forma de raiz, sem problema nenhum. Por exemplo, se eu tivesse, ó, y igual a 27 quartos elevado a x. 27 dividido por 4 dá mais que 1. Então, ela é uma função e ela é crescente porque o a vai ser maior que 1. Beleza? Agora, se o meu a estiver entre 0 e 1, não for 0, porque não pode ser 0, e não for 1, porque não pode ser 1, mas for um número entre 0 e 1, por exemplo, 0,2 elevado a x, ela vai ser uma função, mas aí ela vai ser uma função decrescente, tá? Função decrescente. Vamos por exemplos aqui, ó. Y é igual a 0,4 elevado a x. Está entre 0 e 1. Não é 0 e não é 1. Então, o a existe e é menor. E está entre esses dois números, 0 e 1. Então, é uma função decrescente. Um outro exemplo, f de x agora. F de x é igual a 1 meio elevado a 2 elevado a x. 1 meio é 0,5. 0,5 não está entre 0 e 1, então é uma função decrescente, ok? Por enquanto, a única coisa que eu quero que vocês saibam é isso, que não existe função exponencial onde o a, minha base, seja 1, 0 e número negativo. Não existe, tá? Quando for maior que 1, meu a, função crescente. Quando o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, ok? Próxima atividade aí, essa atividade que eu passei, né? Atividade 9, ela vai estar relacionada a essa introdução de função exponencial, ok? Abraço para vocês e até a próxima.